Vamos lá. Rui Tavares contra Rui Rocha. O debate dos Ruis. O debate que todos nós queríamos ver. Ok? Vamos lá. Decisão Ganda 24, bem-vindos e boa tarde. Cada presidente da AE, pá, foda-se. A caminho das eleições, Meu hoje, presidente. frente a frente na cena de Eu Portugal, votei no João Marinheiro. com Rui Rocha, Para presidente da da AE. Iniciativa Liberal, E agora o homem e Rui está na Tavares, sénia. como porta-voz do LIVRE. O sorteio ditou que Rui Rocha tem a primeira intervenção, Rui Tavares terá Epá, a última. Meus senhores, bem-vindos à cena de Portugal. Obrigado. Rui Rocha, comece por si e com uma nota de introdução, porque há uma análise recente aos resultados das últimas eleições mostra, curiosamente, que tanto a Iniciativa Liberal como o LIVRE têm o mesmo perfil de eleitorado, sobretudo jovens, dos 18 aos 34 anos e com qualificações académicas. No entanto, são partidos com propostas distintas para o país. Vamos, por isso, conhecê-las. A Iniciativa Liberal propõe um choque fiscal para desbloquear a economia. Taxa única de IRS de 15% e 28%, taxa única de IRC de 12% para as empresas, eliminar taxas e contribuições extraordinárias, como o adicional ao IMI. A minha pergunta é, como é que vai conseguir fazer tudo isto e ainda assim assumir o compromisso de reduzir a dívida pública e manter um excedente orçamental? Boa tarde, João. Boa tarde, Rui. Boa tarde aos espectadores. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar. Que o único voto que muda Portugal é o voto na Iniciativa Liberal. Parece que estou a ver um anúncio a tipo, sei lá, meu. A detergentes. Pá, parece um anúncio ao Silite Bang. Mano, já chega. Nós temos, de facto, uma visão ambiciosa. A nossa visão é transformar Portugal. E para isso temos medidas para as pessoas e medidas para as empresas. Já lá vou à justificação das reduções de receita fiscal. Para as pessoas, queremos mesmo baixar o IRS. O exemplo que eu tenho dado é da pessoa que ganha hoje 1.800 euros brutos, à volta disso, e tem, com a nossa proposta, uma redução ao fim de um ano de 2.000 euros limpos. 2.000 euros limpos no bolso ao fim de um ano. Para as empresas, queremos licenciamento de atividade económica muito mais rápido. Um país que quer crescer não pode demorar 4 anos a licenciar uma atividade. Uma coisa é certa. O Rui Rocha, meu, sem óculos, teve um glow-up do caraças. Agora que olho para o homem, nem me parece a mesma pessoa, pá. Eu não sei que styling, quem é que fez o styling do Rui Rocha. Mas este homem realmente, meu, está esbelto. Não é sus, é tipo, o homem está muito mais esbelto. Pá, alguém pensou, este homem tem que ser primeiro-ministro. Vamos transformá-lo num primeiro-ministro. Vamos fazê-lo entrar na lista do Correio da Manhã de 100 homens mais esbeltos de Portugal. E pronto, e meteram o gajo. Económica. Queremos eliminar ou reduzir muitas das taxinhas e taxas que andam por aí. Eliminar as tributações autónomas, por exemplo. Mas a questão do IRC não está a beneficiar mais as grandes empresas? E queremos, deixe-me 40% das empresas não pagam Deixe-me IRC. só terminar, queremos reduzir a taxa de IRC para 12% taxa base. Porquê? Porque hoje em dia empresas multinacionais, grandes empresas, olham para Portugal e veem uma taxa estatutária de 31,5%. A mais alta são taxa poucas que as pagam da Europa. em Portugal. São É poucas verdade. que pagam essa Mas taxa. repare, Vai-me dizer que é para atrair investimento estrangeiro, naturalmente. Claro Mas que aquilo sim. que lhe pergunto é se essa redução de 12% não vai beneficiar mais as grandes empresas, sobretudo. Vai beneficiar Portugal. Hoje em dia nós temos uma taxa estatutária muito alta, mas é melhor ter 31,5% sobre nada ou 12% ou 15% para as grandes empresas, que é isso que propomos, sobre alguma coisa. O nosso entendimento é que precisamos de trazer inovação. É assim, há muita malta que foge de cá para pôr as empresas no estrangeiro, é um facto. E mais vale ter uma taxa mais baixa para atrair essa malta para cá outra vez do que fazê-los fugir para lá. Mas as PMEs vão sofrer um bocadinho com isto. Possivelmente. Precisamos trazer Pá, Ratchet, não te sintas, porque eu também uso óculos, bro. Tipo, não preciso deles para tudo, mas... produtividade, precisamos trazer investimento para depois ser possível aumentar os Rui salários. Rocha, tudo isso é certo. Regressando à minha pergunta, como é que mantém o compromisso de reduzir a dívida pública e manter excedentes, como escreve no programa? Muito bem. A nossa avaliação é que estamos a falar de um valor de redução de carga fiscal de cerca de 5.000 milhões de euros, porque há uma parte que é recuperado pela aceleração da atividade económica. E o que nós dizemos é... Onde é que vai buscar a receita, então, para os excedentes? Por exemplo, na nossa proposta de IRC, nós dizemos que vamos eliminar também aquilo que são os benefícios fiscais. Isso vale cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, estamos não nos 5.000 milhões de limite que eu dizia, mas em 4.000 milhões. Okay. Nós, no nosso programa, temos propostas de privatização de empresas públicas. A primeira das quais, para 2024, a TAP. E aí, entre aquilo que já não se... É verdade, estão os dois Ruis estão há 3 dias seguidos a debater.
Certo? Sim. Estão os 3 Ruis estão. O do livro não esteve. Não, o Rui Tavares não teve, não. No primeiro dia não teve. Ou teve? Não, o Rui Rocha teve. O Rui Rocha teve os 3 dias, mas e o Tavares não? O Tavares é o primeiro debate dele? Acho que sim. É o primeiro debate do Rui Tavares. Entrega à TAP e aquilo que é o resultado da privatização, contamos com 1 milhão, 1.500 milhões de euros. E, portanto, estamos em 2.500 milhões de euros, mais ou menos. Como é que nós entendemos que deve ser feito isto? Por uma vez, não pedindo às famílias sacrifícios para cortarem na saúde, na educação dos seus filhos, na alimentação, mas pedindo ao Estado. O Estado tem uma despesa anual em 2024 de 123 mil milhões. E, portanto, o que é que acontece? Nós dizemos, por uma vez, que seja o Estado que faz este pequeno esforço que representa 2,5%, 3% daquilo que é a sua despesa. Pedimos ao Estado que o faça. Já voltamos a este tema. Rui Tavares, uma leitura global do programa, vemos que o livro propõe medidas como rever e melhorar a remuneração de todos os profissionais de saúde, eliminar propinas do ensino superior, ou também financiar... Essa foi uma pergunta que eu queria fazer ao Francisco e não fiz, pá. Essa pergunta das propinas era importante. Há muitos miúdos que votam no livro mesmo por causa disto. Porque eles defendem o fim das propinas, pá. E essa é uma medida que é um bocado drástica, na minha opinião. Porque, sei lá, não sei até que ponto é que isso, em termos de ensino, ou de sustentar o ensino, é viável. Mas pá, era uma medida que ajudava muita gente, sem dúvida, mas é um bocado difícil de concretizar. Vamos ver o que é que o Rui Tavares tem a dizer sobre isso. A compra da primeira casa até 30% do valor do imóvel. Isto são propostas que todos os partidos subscrevem, ou pelo menos gostariam de dar ao país. Aquilo que lhe pergunto é, quanto é que custa o programa eleitoral do livro? Pois. Boa tarde ao Rui Rocha, também aos nossos telespectadores. Nós não temos uma frase feita para começar os debates, é o primeiro debate em que o livro participa. E espero que seja... É assim, a realidade é que ele tinha que levar com isto. Alguém tinha que lhe dizer isto. É verdade. Pá, eu acho que o Rui Tavares primeiro deve andar a ver as minhas reacts aos debates. Porque esta aqui foi retirada desta stream. Claramente. Portanto, Rui, pá, obrigado por representares a minha vontade. Mas realmente, é pá, imagina, é marketing. É, mas é cringe. Um bocado. Percebes? Uma oportunidade para falar daquilo que até agora ainda não foi falado em nenhum debate. Educação, pouquíssimo se falou de ambiente, nada se falou de ciência, nada pouquíssimo se falou de ambiente, não foi bem assim. Do PAN com o PCP falaram bastante. Se falou de juventude, ou seja, de futuro. Estamos preocupados com temas que são inquietantes e que são importantes do presente, mas um país que não prepara o seu futuro depois tem um mau presente. Os itens de propostas do LIVRE em termos de despesa são muito mais reduzidos do que eu tenho ouvido por aí. Mas tem valores? Tem um número? Quanto é que custa o programa? Orçam sempre nas dezenas ou nas centenas de milhões de euros e não nos milhares de milhões de euros, como propõe a Iniciativa Liberal, e por uma razão muito simples. O programa todo diz. Portugal passa agora pelo fim de 2 décadas em que só se falou de dívida e de déficit. E acho que há muito pouco apetite. Ou seja, não me transmite muita segurança dizer que ou é na casa das dezenas de milhões ou na casa de centenas de milhões. Qual é que é o número concreto? Era importante isso saber. Pessoas de se lançarem em experimentos. A mim custa-me um bocado a acreditar que o programa todo custa menos de 1.000 milhão, neste caso. Principalmente com esta medida de acabar com as propinas. Tentações e em aventuras que orçam, nós vemos à direita, 12 mil milhões de euros de um lado, 9 mil milhões de euros aqui, com a Iniciativa Liberal. Ou 4 a 5 mil milhões, como se 1.000 milhões de diferença fosse uma coisa pouca, é cerca de 0,5% do PIB, é muito sacrifício que as pessoas fazem e, portanto, Portugal deve, de facto, estar numa fase em que os superávites sejam de normalidade em tempo de crescimento, e em que a soma de todas as medidas do LIVRE permite esse excedente? Cabe dentro desse excedente. Dentro desse excedente, que é o resultado do sacrifício que nós todos fazemos, tem que haver espaço para reduzir dívida pública, porque ao reduzir dívida pública poupamos 2 vezes, poupamos na dívida, poupamos no serviço de juros, para fazer investimento é o seu público, compromisso para a equidade de investimento. É isso. Compromisso para a equidade de investimento. Sim. Que substitui ou que acompanha o programa de estabilidade e crescimento que nós apresentamos a Bruxelas, é apresentar ao nosso próprio povo um compromisso de equidade de investimento em que toda a gente saiba aquilo que temos de excedente, que é o resultado do nosso sacrifício, tem que ir para diminuir a dívida do país, é certo, mas não apenas, porque quem só paga a dívida, a certa altura nem dívida paga, porque não investe, não faz investimento público
E isso é o que tem faltado nos últimos anos e que a Iniciativa Liberal não quer ter, porque basicamente diz que o Estado deve ser reduzido ao seu papel regulador, é a primeira frase do programa da Iniciativa Liberal, portanto o Estado investidor, o Estado estratega, o Estado que pode apoiar a economia não existe, são os privados que o fazem e evidentemente temos que ir à emergência social, que neste momento tem que ser, temos que lidar com ela e pode haver uma reforma fiscal progressiva que já vamos desonera o trabalho, deixe-me só que equilibrar possa equilibrar do ponto de vista fiscal, de ser fiscalmente neutra, e equilibrar com impostos sobre quem efetivamente os deve pagar. Já vamos agora a uma última ronda sobre impostos. Agora resta saber quem é que deve pagar esses impostos. Na visão do Rui Tavares, é interessante perceber. O Rui Rocha, a Iniciativa Liberal quer pôr o país a crescer. É este o lema para estas eleições. Sim. Com o PS, o país cresceu 2,3% em 2023. Com a Iniciativa Liberal, o país crescia quanto, se aplicássemos as suas medidas? Essa simulação? O nosso horizonte é chegarmos ao fim da legislatura a crescer perto dos 4%, e é esse o objetivo de todas estas nossas medidas. Com a aplicação dessas medidas? Com a aplicação destas medidas. É esse o nosso horizonte de crescimento, porque com o PS, e já agora com o LIVRE, com estas propostas que o Rui Tavares aqui apresenta, que vimos que não são diferenciadoras, aquilo que nós teremos é mais do mesmo. Aquilo que teremos é mais do mesmo. E nós temos uma situação insustentável. 1 em cada 3 jovens portugueses estão hoje imigrados. 1 em cada 4 dos que ficam estão hoje desempregados. E aqueles que estão a trabalhar, deste grupo, estão a receber salários brutos inferiores a 1.100 euros. Ora, isto é uma situação absolutamente insustentável. E, portanto, a ambição tem que ser, a partir de 10 de março, a nossa é transformar o país. A do PS e do Rui Tavares parece ser manter tudo na mesma, e a do Rui Tavares é fazer aquilo que fez. Mas na questão da taxa única de IRS, não está necessariamente a falar para os jovens, porque os jovens já pagam, grosso modo, como referiu, já pagam 10 a 11%. Mas deixa-me dizer, a ambição do LIVRE parece ser viabilizar orçamentos. Sim, mas João, nesse aspecto é assim, claro, os jovens pagam hoje menos IRS do que se calhar malta com mais progressão de carreira. No entanto, os jovens também têm que pensar no futuro e pensar que não vão ser jovens para sempre. Portanto, à medida que vão progredindo na carreira, vão obviamente ser mais taxados. E o que não pode acontecer é o que acontece hoje em dia, que é as pessoas são aumentadas dentro das empresas e recebem menos do que recebiam antes porque subiram de escalão. Epá, é absurdo isso. No meu entender. Portanto, é lógico que, para além dos jovens serem menos taxados, também têm que ver uma perspectiva de progressão de carreira, de receberem mais à medida que vão tendo mais anos de experiência. Isso é que era importante saber, e não acontece cá em Portugal. Pá, a partir do momento em que as pessoas são aumentadas em num X valor e depois no papel recebem menos do que o aumento, é absurdo. E as empresas têm uma carga muito mais alta com o aumento, não faz sentido. Do PS, que é aquilo que fez desde que está no Parlamento e viabilizou até o Orçamento de 2023, onde havia uma coisa extraordinária, que era uma redução do poder de compra dos funcionários públicos. E o Rui Tavares votou, absteve-se, viabilizando este Orçamento. Imagina, eu não tenho que defender absolutamente nada. A mim mostram propostas e eu acho mais viáveis ou não. Imaginem, no meu caso, a taxa única de IRS faria muito mais sentido. Percebem? Faria mais sentido. Mas o meu cenário não é o cenário de todos os jovens portugueses. Percebem? De maneira nenhuma. Portanto, é assim. Também tenho que olhar para isto com uma certa imparcialidade e não só para o meu próprio umbigo. Porque já tivemos esta conversa. Ainda ontem. Eu já vos disse que eu não sou representante do cenário dos jovens portugueses. Portanto, os jovens portugueses não podem olhar para mim e achar que eu sou um exemplo de jovem que passa dificuldades. Claro que não. Ou seja, eu sou muito taxado, mas é porque também recebo bem. Isso na minha cabeça faz algum sentido. Não acho é que tenha que ser taxado desta forma, que é quase abusivo. Porque eu não tenho nenhuma infraestrutura. Tipo, o Estado não me dá infraestrutura nenhuma para eu poder trabalhar. Zero. O Estado não me paga nada. Não recebo subsídios nenhuns. E sou eu a bancar não só a minha vida inteira, como também o meu trabalho. E o fruto desse trabalho, o dinheiro que eu recebo desse trabalho, é-me taxado tipo 30 e tal, 40%. É uma javardice, meu. Tipo, é uma estupidez. Ou seja, quer dizer, não só eu tenho que pagar toda a minha vida, como ainda tenho que, do meu trabalho, daquilo que eu recebo de trabalho que eu faço, ser taxado a 30 e tal % ou 40%. Pá, é estúpido, percebem? Pronto, mas a minha situação é uma situação muito específica, percebem? Agora, os jovens é só o trabalho precário. Eu tenho muitos colegas meus, que também foram colegas do João Marinheiro, que está ali sentado,
E ele de certeza absoluta conhece muitas pessoas nestas situações, em que, principalmente malta que trabalha em jornalismo, que recebem, pá, valores completamente absurdos, tipo 800, 900 euros a trabalhar em jornalismo, e que já têm quase perto de 30 anos, meu. Quem é que vive assim, com 800 euros por mês? É difícil. Para um jovem conseguir ter uma vida, para conseguir avançar na vida, é difícil. Pá, é muito difícil mesmo. Portanto, é normal. É aquilo que eu digo. Portanto, para mim já é complicado, que não recebo mal, de conseguir avançar e progredir na vida, comprar casa, ter as minhas coisas. Imagino para a malta que recebe esses valores. É estúpido, meu. É parvo, percebem? Imagina, ó sobrinho, eu ponho-te esse cenário, ou vejo esse cenário, quando tiver que pagar o IRS este ano. Estás a ver? Porque eu não sei se fiz... Porra, TJI, fiquei com o teu tico das mãos enquanto falas. Já agora bora mamas para fora. Sim, o Marinheiro foi meu presidente da Associação de Estudantes. Obrigado, obrigado pelos 10 meses. Tem que ser, obrigadíssimo. É por isso que comprar um bilhete de avião é o melhor investimento. Exato. Obrigadíssimo, man. Muito obrigado pelos 10 meses. Pá, imaginem, eu não sei se cheguei aos 100 mil euros anuais. No entanto, uma coisa que eu tenho que fazer obrigatoriamente é retenção na fonte, certo? Portanto, eu não sei se vou pagar IRS ou se vou receber. Tenho que ver. A realidade é, eu não só... Reparem bem, isto é o meu normal do meu dia-a-dia. Ou seja, eu não só tenho que fazer os 25% de retenção, que é literalmente de tudo aquilo que eu recebo, os 25% fica retido, ok? Ainda tenho que pagar a segurança social, que são 11%, acho eu. Daquilo que é calculado trimestralmente, tipo é 11% daquilo que eu recebi naquele período. Ainda tenho que devolver o IVA, ou seja, ainda tenho que estar atento a isso, do género. A mim pagam-me o IVA e eu tenho que o devolver ao fim de 3 meses. Claro que ele é dedutível, portanto, vocês podem deduzir despesas no IVA e, portanto, não pagam, não têm que devolver o IVA todo, devolver uma parcela, mas é dinheiro, ok? Que sai. Portanto, é muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro. Portanto, vamos ver se no final deste ano, foi o ano em que foi mais, que eu recebi melhor, que, aliás, no ano passado, o ano em que eu recebi melhor, portanto o IRS deste ano é referente ao ano passado, portanto vamos ver quanto é que eu vou pagar ou receber. Aí eu posso-vos dizer qual é que é o cacetadão que eu vou levar. Mas pronto, mas é um cacetadão grande, percebem? Se eu tivesse uma unipessoal aberta, possivelmente conseguia, tipo, se calhar fazer umas falcatruas que eram legais, na verdade, eram falcatruas legais, e pronto, e aí conseguia se calhar, tipo, ganhar mais, mas pá, o meu objetivo não é andar a fazer falcatruas, não é? A nossa ambição é mesmo outra. E claro que estamos a falar para os jovens, imagino. porque eu creio que os jovens não querem um país onde, enquanto tem determinada... Portugal, sempre me disseram isto, Portugal não é um país para enriquecer. Não é um país para enriquecer, de maneira nenhuma. Tipo, mesmo vocês tendo criatividade, pá, iniciativa, tipo, fazerem cenas próprias, fecharem bons contratos, não é um país para enriquecer. Não é. Eu posso ter que vir a ser forçado a abrir uma unipessoal. Atenção, neste momento, pá, não acho que seja ainda a decisão certa. Porque abrir uma empresa é algo que na minha ótica, claro que nem toda a gente pensa assim, mas na minha ótica é uma coisa que requer alguma responsabilidade. É isso, mas Mike, percebes? Ou seja, a minha visão é esta. Não são falcatruas, porque aos olhos da lei são legais. Mas é aquilo que tu dizes. São loopholes e ginástica contabilística. Que, no final do dia, acaba por ser uma área cinzenta da lei que tu consegues ir buscar dinheiro. Podes declarar quilómetros que não existem, mas isso na minha visão são falcatruas, bro. A idade até tem redução de IRS, mas e depois? E portanto nós temos uma visão para os jovens. Olha, na habitação. Nós queremos... Já vamos à habitação. Deixe-me concluir só em matéria de impostos. Rui Tavares, o livro propõe rever as taxas e os escalões de IRS. Não concretiza. Quer explicar melhor? Bem, o Rui Rocha há pouco dizia que... Não é ilegal, é isso, não é ilegal. Na teoria não são falcatruas. Na prática não são falcatruas. Agora, pá, mas é... Então, e acho que é uma visão muito clara. É a visão de um arco-íris e um cofre de moedas de ouro no fim. Porque é dizer, se nós crescermos a 5%, fazemos isto tudo. 4, ou 4%, mas Rui, o crescimento, ninguém sabe se há uma guerra na Europa, ninguém sabe se há outro episódio inflacionário, ninguém sabe como é que é o comportamento da economia em relação a choques nas cadeias de distribuição, ninguém sabia nos 2 anos que passaram, ninguém sabe para os 2 anos que vêm adiante. Portanto, o que a Iniciativa Liberal diz é ou uma coisa que não vai cumprir, porque não tem o tal crescimento,
crescimento, ou que se tivesse o tal crescimento, toda a gente cumpriria. Para fazer o quê? E aí é que há uma diferença na fiscalidade que é importante. A iniciativa liberal... Rever os escalões de IRS. Exatamente. Vamos aos escalões. O meu estatuto é empresário por conta individual, ou a título individual. É o meu estatuto, neste caso. Portanto, tem contabilidade organizada, mas na teoria sou um indivíduo. IRS. A iniciativa liberal, basicamente, o que diz é que não os tem mais empresa, pobres nem sou um trabalhador IRS vão poupar normal. menos de 60 euros por mês. Percebes? No tal orçamento 2023, de que o Rui Rocha falou, só no passe ferroviário nacional, as famílias que o usam poupam 70 euros por mês, com uma medida do LIVRE, e que, aliás, não viabilizou o orçamento, que já estava viabilizado. O que acontece é que, majorando o abono de família para... João, a AD não é um partido só, é uma coligação, é isso, é o que o Diogo está a dizer, é uma coligação. Mães e pais solteiros, sozinhos, nós temos mais do que aquilo que a iniciativa liberal diz que as pessoas vão ganhar com as mais pobres pagando menos cerca de 60 euros de IRS por mês. Pelo outro lado, os mais ricos que pagam IRS, na proposta da iniciativa liberal, estou a ler dos vossos montantes, mas eu quero falar das praticamente do livro Rui Tavares. É isto que é diferenciador. Quando falam em rever as taxas e os escalões de IRS... É que nós não fazemos dar um desconto aos mais ricos de 4 mil de IRS por ano, agora, para chegar aos 8 mil depois. Os mais ricos, evidentemente, num país que é coeso, têm que ajudar a pagar aquilo que ajuda os mais pobres, porque se eu não... Pronto, ou seja, qual é que é aqui a visão que é... Isto vai muito na linha da visão portuguesa da coisa, que é, as pessoas não podem ser ricas em Portugal. Pois, primeiro é preciso perceber quem é que são ricos, na visão do Rui Tavares. É importante tentar perceber isso, quem é que são os ricos na visão do Rui Tavares. Porque imaginem, os políticos, por exemplo, recebem um salário bastante positivo, não é? É um salário bom, digam vocês. Só que no meio destas cenas todas de IRS e o caraças, eles na verdade não ganham, em termos líquidos, se calhar não recebem tanto assim. O problema é que depois ajudam-se com ajudas de custo e com não sei quê, vai buscar daqui e recebe dali não sei quantos, depois recebem 2 salários ao mesmo tempo de não sei de onde, e pronto, e acabam por receber um balúrdio porque andam aqui a receber de 50 sítios ao mesmo tempo e não sei quê. Pronto, até podem se calhar ser taxados em todos, mas recebem espetacular, recebem um valor até bom. O que é que acontece? O resto da malta não é assim. O resto da malta tem um salário e se esse salário for superior aos 3 mil ou whatever, leva um cacetadão do caraças. Pronto, é um bocado isso, meu. Não conseguir ter nada para ajudar quem é pai ou mãe solteira e precisa... Mas eu não digo que eles tenham que pagar o mesmo. Aliás, a proposta da iniciativa liberal não é essa, como é lógico. A taxa única tem uma percentagem, logo se tu ganhas, sei lá, se ganhas tipo 10 mil euros, 14% de 10 mil euros não é a mesma coisa que tipo X% de tipo 1.500 ou 2.000. Não é a mesma coisa, como é lógico. Estamos a falar de percentagens, não é? Portanto, e acho que na proposta da iniciativa liberal está previsto que pessoas com determinado rendimento, até X valor, não paguem sequer. Portanto, eu não sou nada daquele tipo de gajo que diz meu, morte aos ricos, os ricos têm todos que... porra, mano, por amor de Deus, meu, se as pessoas são ricas por algum motivo é o que é. E as pessoas que são ricas em Portugal, que não trabalharam por nada, que receberam só heranças e merdas, mano, vão ser ricas na mesma, independentemente do sistema em vigor. Portanto, precisa do abono de família. Para quem precisa de se deslocar e precisa do passe ferroviário nacional. Para quem precisa de aquecer a sua casa, de melhorar a sua casa, e do lado do LIVRE são 140 milhões, 20% do Repower EU, dezenas de milhares de famílias que já o estão a fazer. Eu não posso ajudar as pessoas. Mano, podiam ilegalizar as heranças. Mano, eu não sei porque eu só vi o Tupac a escrever isto. Podiam ilegalizar as heranças. O que é que acontecia ao dinheiro? Fugia. Tipo, mandavam a quem? As propriedades. Ia tudo com o caralho, ia tudo para o Estado. E este é um país que é uma comunidade, nós temos que nos ajudar uns aos outros. Temos de avançar, com os cortes, mas para concluir, com os abates, com as borlas que vocês querem dar aos mais ricos, bem, depois não se admira que não haja Estado Social para os outros. Rever taxas
Ou seja, na classe média baixa, no trabalho, poder baixar impostos, mas isso ser fiscalmente neutro tem que ser compensado no outro lado e os outros pagarem os impostos que devem. Combater a evasão fiscal e a Iniciativa Liberal ajudou a esvaziar um projeto de redução do LIVRE. Mas, por exemplo, o LIVRE, no IVA, naquilo que os trabalhadores independentes veem como um inferno, que é a declaração trimestral do IVA, a verdade é que é graças ao LIVRE, em 2 orçamentos já e também para o próximo ano, porque é um compromisso há vários anos, que as pessoas aumenta a isenção de IVA e que as pessoas não vivam naquele terror, naquele inferno da declaração trimestral. Isso aumenta os orçamentos já e também para o próximo ano, porque é um compromisso há vários anos, que as pessoas aumenta a isenção de IVA e que as pessoas não próximo ao do IVA, os trabalhadores do compensado no outro lado e os outros pagarem os impostos que devem. Combater a evasão fiscal e a Iniciativa Liberal ajudou a esvaziar um projeto de redução do LIVRE. Mas, por exemplo, o LIVRE, no IVA, naquilo que os trabalhadores independentes veem como um inferno, que é a declaração trimestral do IVA, a verdade vou explicar porque é que é um inferno. Porque não é dinheiro meu. É uma merda. Não é dinheiro meu. Percebem? O IVA não é dinheiro meu. Eu recebo o dinheiro e não é meu. Portanto, eu ando sempre a pensar do género, ok, posso gastar isto porque é dinheiro meu, mas eu tenho que devolver esta merda eventualmente. É isso, andares a gerir dinheiro do Estado. Isso é que é preocupante. E depois chega-te uma fatura de, olha, devolve aí os 3.000 paus com que ficámos. Pá, ou com que ficaste. É uma grande merda. Não faz sentido nenhum. E pronto, e tens que fazer. É uma cena que tens de fazer, é uma gestão que tens de fazer. Isso, no meu caso, eu estou tranquilo, porque pronto, é a minha contabilista trata dessas merdas, o dinheiro chega-me na mesma, não é? Mas eu também vou vendo, eu agora devo estar quase a devolver o IVA outra vez. Portanto, que é graças ao LIVRE, em 2 orçamentos já, e também para o próximo... Pois é, a ver a conta bancária a subir e a descer, a subir e a descer, a subir e a descer. É sempre isto. Porque é um compromisso há vários anos, que as pessoas aumentem a isenção de IVA e que as pessoas não vivam naquele terror, naquele inferno da declaração trimestral. Isso é simplificar a vida às pessoas que mais trabalham e menos recebem. Mas o que é que eles propõem para acabar com isso, então? As pessoas não receberem o IVA? Virar a página para a saúde. Mas é preciso fazer aqui um comentário. Um apontamento. Para equilibrarmos tem a ver o seguinte, eu penso que o Rui Tavares Olha, cobrar IVA por serviço até é parvo no sentido em que às vezes até há serviços que não se fecham, há contratos que não se fecham porque o IVA é demasiado... Man, imagina, não é atrativo. Ou seja, não é atrativo. Tu cobras um X por um trabalho que queres fazer e depois ainda tens que meter mais 23% em cima dessa merda. Os gajos dizem, é com caralho, bem, pá, mas não podemos pagar tanto, pá, que isso com o IVA é absurdo. Aumentar as isenções, pois, mas isso aumentar as isenções para quem? A quem? Estás a ver? É porque o IVA neste momento, a isenção é até 12.500 euros. Vão aumentar, qual é o teto agora? Qual é o teto que o LIVRE defende nesse sentido? Gostava de saber. Qual é que vai passar a ser o teto para não pagares IVA? Ou para não receberes IVA, neste caso. Se eu explicar bem esta coisa da progressividade e dos escalões. Mas eu sei que é para os trabalhadores independentes, só que neste momento o limite do IVA é só a partir dos 12.500 é que vocês o pagam. E já subiu, que era 10.000 antes. Mas quer é perceber qual é que é o teto. Um exemplo aqui muito claro. Na Holanda, por exemplo, quem ganha 35.000 euros por ano tem uma taxa de 9%. Em Portugal, hoje em dia, já tem 37%. E aquilo que o Rui Tavares quer é ainda mais progressividade. Portanto, o sinal é claro. Com o Rui Tavares, como com o PS, quem trabalha, quem quer subir pelo seu trabalho, não tem a possibilidade de o fazer. E, portanto, há aqui uma divergência muito, muito grande. E quanto ao arco-íris, deixe-me dizer que o arco-íris, nós temos uma visão muito diferente. Nós preocupamos com a produtividade do país. Eu tenho aqui um dado. Portugal tem a terceira produtividade mais baixa da Europa. Terceira produtividade mais baixa. 72% da União Europeia. Nós queremos aumentar a produtividade. O Rui Tavares quer construir a casa pelo telhado. Não quer trazer produtividade para o país. Mas é esta cena da produtividade? Sermos o terceiro país como é que se traz produtividade para o país? Olha, não fazendo aquilo que o Rui Tavares quer, que é introduzir, por exemplo, um imposto sobre a automação das empresas. As empresas querem evoluir, querem se tornar mais tecnológicas, trazer mais valor acrescentado. E o Rui Tavares quer taxar isso. Está a dizer às empresas que podiam instalar-se em Portugal, ou aquelas que estão em Portugal que querem crescer, nomeadamente com tecnologia, não o façam. Não o façam porque, se depender do Rui Tavares, o Rui Tavares vai taxar isso. É uma visão completamente diferente do país que nós temos. Deixe-me avançar para a saúde. Queremos que os jovens tenham um país onde têm salários altos, não o contrário que é aquilo que... Deixe-me avançar para a saúde, porque para a Iniciativa Liberal, pouco importa quem presta efetivamente os cuidados de saúde, seja público, social ou privado. No entanto... Eu estou a tentar perceber o que o link quer dizer. A ideia milagrosa da IEL é que baixem impostos e os salários aumentam. Viu-se com o IVA zero, que os salários dos envolvidos... Quais envolvidos? As frutas? Os produtos mais essenciais? Quais é que eram os salários das frutas?
e dos produtos de bem essencial. Quando olhamos para a despesa de saúde em 2023, dos 15.700 milhões de euros gastos em saúde, mais de 50% já foi para a aquisição de bens e serviços, já foi para o privado. Por isso lhe pergunto, tendo presente estes números, onde é que o privado ainda tem mais para dar no sistema? Tem, alterando radicalmente o sistema. Aquilo que nós não podemos aceitar são situações como temos hoje, em que alguém que precisa de uma consulta, aliás, de uma cirurgia de ortopedia, espera no Hospital Garcia de Horta 850 dias. Então o que é que propõe? É reconfigurar o sistema? É reconfigurar o sistema. Concretamente, o que é que isso fazer aquilo implica? que, por exemplo, se faz na Alemanha, se faz em vários países da Europa, que é a esta pessoa em concreto que está à espera desta cirurgia dizer: tens liberdade de escolha. Queres ir ao SNS? Vais. Queres ir a uma clínica privada porque consideras que o serviço é melhor? Vais. E se quiseres ir à urgência da misericórdia, do setor social, vais também, não tem problema nenhum. A pessoa escolhe. É o que se faz em muitos países da Europa. Qual é a vantagem disto? É que a partir daí há concorrência no sistema e passamos de um sistema que é hoje de acesso a listas de espera, a um sistema de acesso a verdadeiros cuidados de saúde. Nós não estamos a propor nada que não seja feito na Europa, com provas dadas, melhorando o acesso às pessoas à saúde. Não podemos aceitar idosos à porta de centros de saúde, noite dentro, ao frio e à chuva, para terem uma senha. Não é para uma consulta, é para marcarem uma consulta. Não podemos aceitar grávidas a serem enviadas de urgência para urgência até terem assistência, e não podemos aceitar a degradação das condições de trabalho dos profissionais de saúde. Deixa-me ouvir também não nos perguntem a nós porque é que nós queremos mudar um sistema que não funciona. Perguntem a quem quer manter o sistema atual porque é que quer manter um sistema que não funciona. Rui Tavares, para o livro, principal prestador deve ser o SNS, admite o privado onde for necessário e onde não haja capacidade do SNS para alcançar, mas não quer renovar as PPPs. Quando fala em financiamento adequado para o SNS no seu programa, está a falar de redirecionar as verbas que já vão para o privado para o público? Deixe-me fazer aqui uma nota, porque houve uma coisa bastante grave que foi aqui assumida pelo Rui Rocha. O que o Rui Rocha aqui disse foi que quem substitui um trabalhador, um humano, uma pessoa que vive, que cresce, que trabalha, que estuda, que tem filhos, que tem casa para cuidar, por um robô, não só isso deve ser de borla, como devemos ajudar a ser feito. Ora, nós achamos, aliás, o LIVRE apresentou essa proposta, que Portugal deve ter uma agência portuguesa de inteligência artificial. Foi o LIVRE que apresentou essa proposta, não a Iniciativa Liberal. Podemos falar e devemos falar mais de ciência e tecnologia. Mas, já agora lembro-me uma coisa, o inventor da cibernética disse-o, e já em 1950, falando da introdução da inteligência artificial e da robótica, que quem admite concorrer com trabalho escravo mecânico torna-se escravo mecânico. E não é isso que a gente quer para os trabalhadores em Portugal. O que queremos é que as pessoas possam, com a introdução de novas técnicas de gestão, com a introdução de coisas como a semana de 4 dias, que eu espero que venhamos a falar, porque teve resultados extraordinários no projeto piloto, de que o antecessor do Rui Rocha tanto mal falou no debate passado, e que agora sabemos que teve um resultado tremendo, inclusive para o SNS, porque já lá vou pessoas mais descansadas, com menos crises de pânico, com menos crises de ansiedade, a dormir melhor, com mais equilíbrio na vida familiar, a tomar menos ansiolíticos e, evidentemente, menos erros, menos acidentes no trabalho, menos pressão sobre o SNS. Qual é que é a diferença aqui? A diferença aqui é que isto é um bocadinho como nas casas. Há rupturas na canalização, há torneiras que não funcionam, e nós não nos revemos nem na situação que é aquela do PS, que é corre tudo bem, é o membro do casal que diz não estou a ouvir nada, não há problema nenhum, nem no outro que diz temos que destruir a casa, fazer outra, sair daqui, vender, ir para outro lugar. Basicamente, às vezes há soluções para as coisas, que é resolver a ruptura. Quer dizer, reparar o cano, fechar a torneira. Isso no Serviço Nacional de Saúde quer dizer... No Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, por exemplo, que os privados não possam estar a fazer concorrência desleal no que diz respeito à informação que está disponível. Os privados sabem tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde. Grelhas salariais, camas, números de procedimentos, etc. A cena de taxar a automação é parvo, mas a realidade é que se devia, pelo menos, reenquadrar essas pessoas num setor qualquer outra vez. Ou seja, se vais retirar um trabalhador porque vais colocar uma máquina a fazer o trabalho dele, deves preocupar-te em requalificar essa pessoa para inserir no mercado de trabalho outra vez. Porque, é claro que não se pode taxar a automação, mas as pessoas têm que se reenquadrar, é um facto. Mas isso não pode ser assim do nada, não pode ser deixado ao Deus dará. Percebem? É um bocado por aí. Isso significa que é fácil. Não me parece que eles queiram taxar a automação, até porque eu ouvi o Francisco aqui a falar sobre isso, e o Francisco não foi essa a ideia com que eu fiquei daquilo que ele me disse. Mas pronto, mas é uma questão de se analisar o programa e perceber o que é que eles defendem realmente.
Porque eu, por acaso, aqui nem sei se é esta a medida que eles defendem, que o LIVRE defende. Fazer concorrência desleal com o público que não sabe nada sobre os privados. Quando dizemos é preciso pagar melhor aos profissionais de saúde, não sabemos até onde é que se deve ir. Isto é uma coisa que um liberal deveria quer pagar melhor e diz que quer valorizar as carreiras e rever a remuneração de todos os profissionais do SNS. Evidentemente, mas tem valores disto? Mas sabendo os valores que são praticados no privado, nós podemos planear isso. E curiosamente, então, não tem valores. Não tem valores quando fala de rever a remuneração. Isto que um liberal deveria entender, a iniciativa liberal não acompanhou no Parlamento, porque é uma coisa simples. Com a simetria de informação não há concorrência leal. E, portanto, evidentemente, o Serviço Nacional de Saúde está a lutar com uma venda nos olhos e a mão atada atrás das costas, e esta que é uma medida, de partilhar a mesma informação equivalente para os dois lados, que custa zero, permite-nos depois planificar melhor até onde é que vamos subir os salários dos profissionais de saúde para poder acompanhar com os dos privados, sem que os privados façam uma coisa. Portanto, é um manifesto de intenções. Não tem ideia, um valor para rever a remuneração. Dessa opacidade para, então sim, depois de arrebentado com o Serviço Nacional de Saúde, depois deprimirem também antes de passar rapidamente ao Rui Rocha, ou seja, divergindo desse investimento, não vai agravar os problemas do Serviço Nacional de Saúde, porque o Estado já está a recorrer ao privado para resolver problemas que não consegue resolver. Metade do orçamento da saúde vai para privados. Isso pode ser racionalizado. Eu acabei de dizer isso. Depois nós temos também que um Serviço Nacional de Saúde que seja forte, consegue negociar melhores preços. Também a nível europeu... Nesta questão da saúde, imaginem, nesta questão da saúde eu não consigo... Eu percebo, claro que se podem utilizar os privados, já falámos sobre isso, mas nesta questão da saúde, em que um hospital público tem uma obrigação que um hospital privado não tem. Percebem? Um hospital privado, a preocupação deles é gerar lucro. A preocupação do hospital público é servir a população. São duas preocupações diferentes, percebem? Uma é um negócio, o outro não é suposto que seja. Portanto, eu aqui na questão da saúde, por exemplo, é que é uma questão um bocado mais complexa do que, por exemplo, o ensino. Porque no ensino, uma escola privada tem o objetivo de educar melhor os alunos para cumprir metas para os alunos conseguirem, para que a escola seja um bom serviço. Ou seja, dá-lhe jeito que o aluno seja bem informado e que tenha boas notas no exame nacional ou whatever, para eles continuarem a ter uma boa média. E aí poderem alegar que o serviço deles é bom. No caso de um hospital privado, não sei se vangloriam tanto com tratar a pessoa, porque basta ajustar uma pessoa que esteja com uma doença grave para o público e depois ter um serviço que funciona para consultas e não sei o quê, e podem dizer que o serviço é bom ou é melhor. Percebem? Porque a União Europeia agora descobriu que como central de compras funciona bem, o que é bom. Vimos isso nas vacinas, onde aliás o nosso Serviço Nacional de Saúde nos deu as melhores taxas de vacinação do mundo. Então, nesse caso... Se não tratarem bem, o cliente não volta. Mas reparem, quem é que são as pessoas... De quem é que vocês dependem nos privados? Eu pessoalmente recorro aos privados para consultas. Ok? Eu dependo aos privados para consultas, sempre dependi. Sempre lá fui fazer consultas. Agora, para problemas sérios, quando lá fui, mandaram-me para o público. Ou seja, não sei se... E volto lá para consultas, na mesma. Mas já não vou lá outra vez quando tiver um problema sério. É isto que se passa. Por isso é que está toda a gente a ir para o público e a sobrecarregar o SNS. Porque as pessoas também acham todas que têm problemas sérios. Vão todos para as urgências a achar que têm problemas sérios e depois saem lá a achar que não é. Porque também não há literacia na saúde. As pessoas não sabem o que é que têm. E então vão para lá e inundam aquilo. Ou seja... Também conseguimos baixar os preços novos. Isto significa uma coisa que faz toda a diferença e eu acho que toda a gente consegue entender, que é, nós sabemos que um rico e um pobre, quem tem dinheiro no bolso ou quem não tem, entra com uma cara diferente no restaurante rico ou no restaurante caro ou no restaurante onde se paga pouco. É diferente, vê-se na nossa cara ou no nosso corpo. Agora, num hospital, isso num restaurante pode ser lamentável. Num hospital é inaceitável. Eu quero que todas as pessoas do meu... Uma máquina não trabalha sozinha. Uma máquina precisa sempre de operários para carregar e descarregar a máquina e para controlar a máquina. A diferença está, em vez de ter uma... Ok, está bem, mas o teu exemplo é muito específico, bro. Imagina, no caso das portagens, por exemplo, a máquina trabalha sozinha. Precisa de técnicos de manutenção, certo? Claro que sim. Mas trabalha sozinha. No caso daquelas máquinas automáticas do McDonald's, por exemplo, a máquina trabalha sozinha. No caso daquelas máquinas de atendimento da Lefties, por exemplo, a máquina trabalha sozinha. Precisa de um técnico de manutenção, mas não precisa estar lá um gajo a assistir à máquina. Precisa nos tempos iniciais para ensinar as pessoas a mexer naquilo, mas depois eventualmente as pessoas desprendem-se disso e não é preciso estar lá ninguém.
Percebem? As automáticas dos hipermercados. O teu caso é um caso muito específico. Tens um operário, é necessário que alguém descarregue e carregue a máquina. Tudo bem. Mas nestes casos destas profissões, a máquina retira efetivamente trabalho a pessoas. É verdade. Pá. O meu país entrem de cara levantada num hospital. Por falar em portagens, que tal abolir essa porcaria e fazer disso um imposto anual a pagar? É pá, porque isso depois também imagina, um modelo anual, ou seja, as portagens existem, se tu não passares em portagens, ninguém tem que pagar nada. Percebes? Tipo, ou seja, obrigares toda a gente a pagar é um bocado do género. Nem toda a gente. Exatamente, nem toda a gente utiliza esse serviço, é um bocado. Porque saibam, isto é meu também. Que entre num IPO, o pobre como o rico, e que saibam que não saem de lá falidos. E eu não troco isso por uma aposta, uma fezada, num sistema misto que o Rui Rocha diz que vai ser o da Alemanha, mas pode ser o da Bulgária, que também é misto, e deu as piores taxas de vacinação. Mas aí na Suíça as pessoas não ganham os salários que ganham aqui, ok? Estás a perceber? É um bocado esse problema. E não troco isso por sistemas privados, onde as pessoas vão à falência se tiverem uma doença. Deixa-me ouvir também o Rui Rocha. Devinos, eu não estou a dizer que se... Atenção, eu não estou a dizer que se deve taxar a automação. Eu acho é que tem que se preparar as pessoas que saem desses trabalhos que são substituídos por automação para fazerem outra coisa qualquer. Ou tem que se garantir que elas vão fazer outra coisa qualquer, percebes? Uns comentários, se me permita, tudo Rui, diga-me só, o investimento público atual na saúde é para manter com a iniciativa liberal? É para manter. Os 15 mil milhões a que chegamos nesta altura são o necessário para mudarmos estruturalmente aquilo que se faz na saúde e darmos liberdade de escolha e trazermos o modelo que, por exemplo, se faz na Alemanha com provas dadas. Nós vimos que o Rui Tavares, a reforma estrutural que tem para o SNS é informação, é ir buscar informação que os privados têm para passá-la. É a única reforma estrutural. Por exemplo, o LIVRE tem um modelo muito progressista no que toca ao ensino. Se calhar vocês deviam O que eu quero dizer vão ter a mesma informação. Mas deixe-me falar sobre algumas pontas. Concordas ou não? Não sei se quer responder a esta questão. É uma pergunta tão simples Concordo para um liberal. que isso não é reforma estrutural Então porquê é que nenhuma. não votaram a favor? Não é reforma estrutural. Está bem, mas concordas com a medida ou não? Eu tenho que voltar atrás numa coisa. Eles daqui a bocado estão a ver uma jola. Oh Rui, mas tu concordas com isto ou não, Rui? Eu só quero saber, Rui, se tu concordas, pá. Esta malta deve toda, eu calculo que este pessoal deve todo andar no futebol. Imagina, eles tipo, estão aqui nos debates e depois dizem, então sábado, vamos aí jogar? Vamos aí ao ringue? Isso não é reforma estrutural. Então porquê é que não votaram a favor? Não é reforma estrutural. Está bem, mas concordas com a medida ou não? Eu tenho que voltar atrás numa coisa. O Rui Tavares, nestas matérias... estás do lado dos privados. O Rui Tavares, nestas matérias, é um bocadinho um investigador que está no seu laboratório e está a fazer testes sobre a realidade, o país, mas com o dinheiro dos contribuintes. E quando o Rui Tavares... Eu vou voltar ao imposto sobre a automação. Aquilo que o imposto de automação implica, que o Rui Tavares está a defender, é o seguinte, é que quando se passou do sinaleiro para os semáforos, o Rui Tavares queria taxar o semáforo para proteger o sinaleiro. E quando se passou dos pombos-correio para o e-mail, queria taxar o e-mail para proteger os pombos-correio. E, portanto, isto não faz nenhum sentido. É impedir o progresso tecnológico em Portugal, aquilo que o Rui Tavares quer fazer. E já agora mais uma coisa. Esta visão que o Rui Tavares tem é até incompatível com a visão que ele tem para outras coisas. Falou da semana de 4 dias. Ora bem, a semana de 4 dias é algo que é próprio de uma economia avançada, uma economia do conhecimento, uma economia tecnológica. Mas o Rui Tavares, que deseja isso, depois quer impedir que isso seja possível com estas medidas como o imposto sobre a automação. Os primeiros resultados da experiência resultaram. Olha, os primeiros resultados em alguns sítios, eu vou-lhes dizer quais foram. Olha, no Canadá, a experiência... Não, mas em Portugal, eu estou a falar da realidade em Portugal. Os resultados da primeira experiência em Portugal funcionaram. Na Finlândia, experiência cancelada. E, portanto, peraí, mas isso é semana de 4 dias ou é RBI? Não, a experiência tinha uma data limite. Pois, mas vamos cá ver. Estás a falar de outro tema. Claro. Eu estou a falar do RBI. Isto é aquilo que o Rui Tavares... Rui, então, mas isto não era o que estava a ser discutido, Rui. Aqui fizeste aqui uma aldrabice. Então, estavam-se a discutir a semana de 4 dias. De repente passou para o RBI. O RBI é uma coisa um bocado estranha, na verdade. É um conceito um bocado esquisito. Vamos a falar da semana de 4 dias. Já lá vou. O Rui Tavares propôs sempre soluções como rendimento... dar uma aventura a mostrar papéis... E pronto, e não lhe correu bem. Base incondicional que testadas não funcionam. Semana de 4 dias. Aquilo que eu estou a dizer é o seguinte.
faz sentido. Nós desejamos que as pessoas trabalhem menos tempo, Não sejam apoiaram. produtivas. Claro que não, porque aquilo que Rui Tavares queria fazer, como aconteceu, por exemplo, como acontece com a RBI, é fazer imposições legais. E por isso é que aqui não funciona. E também não funciona a semana de 4 dias, porque os setores têm graus de maturidade diferentes. E, portanto, quando se quer impor isto pela lei, aquilo que acontece é que não funciona. Ok, é assim, neste aspecto é verdade. E isso foi uma das coisas que o Francisco Palpério disse na nossa conversa. Que é, há setores e setores. É lógico que no setor do turismo não se pode obrigar o setor do turismo a trabalhar 4 dias, por lei, não é? Porque, pá, tinha que haver muitos mais turnos, tinha que haver muito, pá, é assim, isso não se pode fazer. Ou seja, depende um bocado. Qual Rui? O que é que eu disse? O Rui tem razão, pois é. Não, aqui o Rui Rocha tem um bocado de razão. E o Tavares também, mas o Rocha aqui tem mais razão neste ponto. Que é, não se pode fazer isto por lei. Esta semana de 4 dias é uma boa medida, mas é preciso que a façam como deve ser, e não pode ser em todos os setores. Fazer isto de forma sistemática é complicado. Está em curso um projeto piloto, e esse projeto piloto apresentou resultados. Naturalmente, é isso, na saúde não dá, no ensino também possivelmente não, no turismo muito menos. Feito nos setores certos. Eu tenho certeza que hoje em dia em Portugal muitas empresas já têm este tipo de sistema. Impor por lei. Rui, Não é a mesma coisa um ateliê de arquitetura ou uma indústria, um setor industrial. Portanto, as coisas têm que ser feitas de acordo com a maturidade. Pronto, aqui o Rui tem toda a razão. O Rui Rocha, atenção. Setores. O Rocha, vou começar a dizer tipo como se fossem meus amigos de escola. Aqui o Rocha tem toda a razão. Tenho que equilibrar os tempos para fecharmos isso é que eu digo que Rui Tavares quer impor soluções, testar soluções de laboratório. Nós aquilo que trazemos são soluções reais para a economia e para a sociedade portuguesa, como o caso da saúde, com provas dadas na Alemanha e noutros países da Europa. Vamos tentar rentabilizar os temas. Vamos à habitação. Rui Tavares, o LIVRE absteve-se na votação final global do programa Mais Habitação. Pergunto-lhe se isto é para manter como parte de uma solução futura e se 10% de parque público não é uma meta ambiciosa. Deixe-me focar o projeto piloto da Imagina, semana. no caso da RTP, é assim, a RTP claramente é necessária e é um veículo de comunicação importante de existir, ok? Portanto, eu percebo porque é que é pública. No entanto, a RTP também tem uma programação, às vezes, que não interessa ao menino Jesus e que vai buscar, pá, com o dinheiro dos contribuintes, programas que nem sequer fazem sentido. Percebem? Para mim, a RTP também deve continuar pública. No entanto, há determinados programas e a grelha de programação da RTP que, valha-me Nossa Senhora, Deus, pá, quer dizer, não é? Ou seja, é um bocado difícil vocês obrigarem os contribuintes a pagar uma coisa que nem sequer consomem, percebem? É pá, eu discordo um bocadinho, mas eu sou de comunicação, portanto sou suspeito. Tipo, imagina, eu nisso discordo um bocadinho e não estou convosco na mesma página em dizer que um canal de televisão ou de... Não é só de televisão, o grupo RTP é grande, na verdade. Mas os grupos de RDP e RTP devam ser privatizados porque não são importantes. Importantes são. É importante haver uma televisão estatal. Agora, epá, tem que ser se calhar um bocadinho mais bem gerido. De 4 dias, porque é interessante. Eu declaro-me culpado, sim, de facto. O LIVRE gosta de testar Mas coisas. se calhar essa até era a melhor hipótese, ó Pitos, vou-te já dizer. Certo. Antes de passar à legislação. Portanto, não somos como a Iniciativa Liberal, que diz vamos cortar 5 mil milhões ou 9 mil milhões, ninguém sabe, 4 ou 5 mil milhões, e depois aparece 5% de crescimento económico. Agora, nós sabemos, 1000 trabalhadores em Portugal, em 41 empresas, posso mostrar o mapa do norte ao sul do continente, trabalharam 4 dias por semana. Vai desde creches a todo o tipo de empresas. A verdade é que as pessoas que tinham, praticamente metade, declarava dificuldade em conciliar a vida laboral e a vida familiar, passou para praticamente 1/5. Os níveis de exaustão diminuíram 19%. Rui, Eu gostava era de saber o que é que os clientes dessas creches acharam. Posição legal Sobre Rui essas Tavares, medidas. com cada Porque os clientes das creches continuaram a ter uma semana de trabalho de 5 dias e os filhos ficavam 4 dias na creche e iam para casa ao quinto. O que é que faziam à criança? Tipo, era isso que eu setor a queria decidir perceber. o momento de desenvolvimento em que está e Rui, podendo adaptar-se a meu isso. caro, Qual é se que não era o houvesse grau de satisfação dos clientes dessa creche? imposição legal, nunca tínhamos chegado à jornada laboral de 8 horas. Mas atenção, eu não acho que a RTP seja um canal controlado pelo Estado. Ou seja, na prática, em termos de gestão, sim. Mas a grelha de programação da RTP não é controlada pelo Estado. Aliás, até dá para perceber, pelo menos em termos de informação, até dá para perceber que eu até acho que a RTP é dos canais mais isentos dos canais inteiros. Acho que são dos mais isentos, são daqueles que fazem mais oposição ao governo e que passam realmente a informação correta.
Portanto, é mesmo por isso. E isto não é uma imposição legal. Estas empresas juntaram-se voluntariamente. O teste. Ok, há turnos, certo. Não tiveram que ir buscar mais ninguém para preencher esses turnos? Para preencher essas lacunas? É que possivelmente tiveram, certo? É que isso é a mesma coisa que vai ter que se fazer no setor do turismo. Se há uma semana de 4 dias de trabalho, quem é que se vai buscar para ir fazer os outros turnos? Porque, imaginem, os turnos estão feitos para 5 dias, certo? Tu vais buscar mais trabalhadores para preencher a lacuna que fica com os 4, com deixarem de trabalhar 5 e passarem a trabalhar 4. Onde é que está o dinheiro para ir buscar esses trabalhadores? É isso que é importante. Será que as empresas têm condições? Há mais trabalho, mas o trabalho não vem do céu. O dinheiro tem que ser pago. Isso tem que ser pago. Criaste um emprego, uau, fantástico. E o dinheiro para pagar a essa pessoa, onde é que está? Ou seja, se... Pois, exatamente. Pagas muito mais. Ou seja, man, isso parece quase uma visão, eu nem sei. Tipo, isso é uma visão muito pouco estratégica, malta. É, crias emprego, ok. Então de repente começa a criar trabalhos em tudo o que é sítio. E o dinheiro para os pagar, está quieto. Não interessa. Era isso que eu quero perceber. Quase igual, está bem. Peço que direcionemos agora o foco para a habitação, que é para podermos rentabilizar o tempo. A objeção da IEL há 2 anos era que isto afetava a produtividade. O que nós sabemos agora, num estudo acompanhado por economistas, é que a produtividade manteve-se a mesma ou aumentou. A objeção da IEL é que deve ser adaptada a cada setor e deve ser decidido setorialmente. Pois é, mas eu também concordo com isso. Agora, era preciso perceber como é que as empresas vão suportar isso. Não custou um cêntimo de subsídios às empresas para olha, vocês estão a ver, nós estamos aqui a falar de coisas em concreto. Estamos aqui a falar de problemas em concreto. Estou-vos a apresentar problemas para isto. Não é porque eu não confio na medida. Eu acho que a semana de 4 dias de trabalho é importante. Ok? Agora, é preciso também não achar cegamente que isto vai resultar sempre em todos os cenários possíveis. É importante colocar perguntas, porque eles até podem ter respostas para isso. E até pode funcionar. Agora, porque quero é perceber como. Percebem? É isso. Ou seja, é importante perceber. É importante perceber essas merdas. E não é dizer que vai resultar e depois começar a fazer esses argumentos da tanga do pelo chi ninguém tinha folgas. Mano, o que é que isso tem a ver, bro? Por acaso eu não tenho, mas não desejo isso aos outros. Eu normalmente trabalho feriados e etc. Mas eu não por acaso não quero. As empresas estão mais contentes porque uma coisa, a compreensão pela vida dos trabalhadores é boa gestora. O respeito pela vida familiar das pessoas é boa gestora. Tavares, habitação para rentabilizarmos os temas que conseguem discutir. Acho que basta olhar. 10% para piloto, acho que foi importante. É ambicioso. É abaixo. Mas perceba a posição do Rui Rocha para não defender isso. Ou seja, se for imposto por lei, acho importante haver uma posição como o Rui Rocha. Olha, então, o que aconteceu? Foi abaixo? Foi. Esperem lá, já se volta a coisa. F5 nada, que isto não ligou. Pronto, olha, malta, vou ficar aqui convosco. Porque entretanto foi o debate abaixo e eu queria ver o debate e não consigo. Pois a net está mesmo lastimável. RIP. Olha, não sei o que é que posso fazer. Pronto, quem está a ver no YouTube, olha, ardeu. Foi a nós, acho eu. Foi a nós. Se calhar vou continuar a ver o debate. Vou mandar isto abaixo e quando conseguir ligar a net. Coisa. Pronto, olhem amigos, vamos continuar. A malta do YouTube vai continuar a ver o debate comigo. Tem vários países europeus, é abaixo do que existe nos Países Baixos. Capitais como Viena, que também são atrativas, como é Lisboa, como é Porto, Braga e tantas cidades portuguesas, têm 60% de habitação pública. Isso serve de amortecedor quando há um aumento inesperado da procura, como há em Portugal. Portugal é, neste momento, o país da União Europeia mais procurado por milionários globais para viver. Isso tem puxado os preços para cima. E eu acho piada quando às vezes vejo certas propostas que a solução é acabar com o imposto de selo na habitação, como aliás a IEL diz. Ou seja, o apartamento de 2 milhões de euros em Lisboa deixa de pagar o imposto de selo. O que é que isso faz às pessoas? Porque eu acho que o Rui vê, como eu vejo, as pessoas que estão ali por trás da Igreja dos Anjos a viver em aldeias de tendas ou nas arcadas dos centros comerciais. Quer dizer, acabar com o imposto... Isso é demagogia. Não, são pessoas, são nossos concidadãos. Claro que são aqueles para os quais devíamos ter solução. E o LIVRE tem, porque 25% do imposto de selo, que foi o que nós, neste Orçamento de Estado, conseguimos, as pessoas não vão deixar... Aliás, o imposto de selo existe na mesma e as pessoas continuam a viver lá. Portanto, também não entendo como é que isto vai beneficiar as pessoas que vivem lá nas tendas. Tipo, manter esse imposto, mas tudo bem.
milhões de euros por ano, o que significa multiplicar várias vezes os apoios aos sem-abrigo, porque muitos destes novos sem-abrigo, que são pessoas que trabalham e que estão a viver na rua, precisam de uma ajuda, a não ser que acreditemos que ninguém tem direito de viver em Lisboa e que demos às pessoas cidades em que, na verdade, depois estão esvaziadas no centro e estas pessoas que às vezes também perderam o carro, que às vezes não têm dinheiro para o passe, quando podem ter ali uma ajuda destes 100 milhões de euros que 25% do imposto de selo dão. Com a iniciativa liberal, acaba-se o imposto de selo, o mega milionário do Dubai pode comprar em 2 milhões e não paga imposto de selo. Deixe-me equilibrar aqui o tempo. Rui Rocha, acredita, no programa diz que acredita colocar-se no mercado 250 mil casas construídas ou em final de construção até 2028. Porquê é 250 mil? Como é que chegou este? Deixe-me fazer alguns comentários sobre a habitação. Tem de responder às minhas perguntas. Ok, deixa lá ver se isto agora carrega e se o chat volta e se toda a gente volta aqui outra vez. Olá, amigos, está tudo? Estamos live? Tá, já cá estou outra vez, desculpem. Olha, eu continuei a ver o debate sem vocês. Mas eu tenho respondido, mas tenho que fazer também comentários àquilo que o Rui Tavares diz. Olha, relativamente à habitação social, que o Rui Tavares fala dos Países Baixos, nós em Portugal temos também habitação social. Temos 150 mil rendas congeladas neste momento. E o que é que se passa? É que cá, quem faz ação social com habitação são os proprietários, porque as rendas estão congeladas. E não é isso que deve acontecer. E é por isso que nós não temos um mercado de arrendamento. E isso prejudica os jovens portugueses que estão à procura de casa para arrendar. E, portanto, não faz sentido que aconteça assim. Se há necessidade de habitação, para quem não tem condições para ter uma habitação, pois aí o Estado deve intervir. Não se deve fazer ação social à custa dos proprietários. Portanto, aí divergimos completamente. O que é a Iniciativa Liberal propõe para os jovens, por exemplo? Quando aqui há a ideia de que cada um de vós fala para um público. Nós queremos, em termos de habitação, para os jovens sobretudo, porque são eles que procuram mais casa, nós queremos mais casas no mercado. Objetivo 250 mil. Como é que fazemos isso? Olha, primeiro ponto, licenciamentos muito mais rápidos. Hoje em dia pode demorar 3 anos a licenciar a construção de uma casa. Não pode ser. Segundo ponto, queremos baixar impostos, e já lá vou àquilo que o Rui Tavares falou há pouco. Queremos baixar ou eliminar impostos. IMT, queremos eliminar. Habitação própria e permanente, sobretudo para os jovens, não deve pagar IMT nem imposto de selo. Num apartamento, na ordem dos 300 mil euros, um T2 em Lisboa custa isso, todos sabemos, são quase 13 mil euros entre IMT e imposto de selo. Não pode ser. Estamos a dificultar as condições de aquisição de habitação com impostos que já foram ditos os impostos mais estúpidos do mundo. E queremos reduzir o IVA da construção. Porquê? Porque a habitação é um bem essencial. E está a pagar na construção IVA a 23%. IVA próprio de bem de luxo, o mesmo que se paga com um iate. E, portanto, nós queremos mudar isso também. E queremos que os devolutos do Estado, há milhares de devolutos do Estado pelo país, o Estado nem sabe onde estão. Mas e queremos que de resolução do livro, queremos que sobre os estejam quartéis, ao serviço os tribunais, os hospitais civis. Como permitindo que privados possam fazer ofertas comprometendo-se a pôr no mercado em renda acessível. É assim que se traz habitação para o mercado. E dizem, 250 mil em 4 anos é muito. Construídas ou com início de construção. Eu digo, é pouco. Nós há 20 anos construímos 120 mil. A procura global desaparece no Estado, mas não é para os jovens. 120 mil. Estamos a dizer que é ficar entre aquilo que construímos hoje, que são 20 mil por ano, e aquilo que já construímos em 2002 ou 2003. E, portanto, faz sentido, é assim que se começa a resolver o problema da falta de habitação para os jovens. Não percebi como é que chegou aos 250 mil. Ficar a metade. Porquê 250 mil? Porque é a avaliação que nós fazemos entre as medidas de aceleração, a baixa de impostos, nomeadamente para quem constrói, e o trazer devolutos do Estado, é a avaliação que fazemos. Como eu digo, é ficar a meio daquilo que já se construiu em 2003 ou 2004. Rui Tavares, neste ponto, para concluirmos, que é para também poder deixar-lhe uma última questão, estamos em cima do tempo. Relativamente ao programa Mais Habitação, é para usá-lo como ponto de partida de uma estratégia? Não é suficiente, mas o PS acordou para o problema da habitação tarde demais e está a correr atrás do prejuízo, como aliás está a IEL, porque há 2 anos diziam 100 mil casas e não 250 mil. Mas se não fizerem mais nada, estas 250 mil casas vão para esta procura global que existe. Porque, Rui, é assim, vender uma casa por 2 milhões de euros a quem a pode pagar a pronto, é sempre para o promotor, para o construtor, para o agente imobiliário, para o banco, é sempre melhor do que vender 10 casas de 200 mil euros. O mercado, neste momento, está todo dirigido para o segmento de luxo. O que nós defendemos é uma fiscalidade que, nesse segmento, com uma sobretaxa de IMT, nomeadamente para quem nunca contribuiu para o fisco em Portugal, possa
arrefecer o mercado e utilizar esse dinheiro para investir na criação de um segmento, precisamente jovem classe média baixa. Como é que se faz isso? Com o programa Ajuda de Casa, que é uma copropriedade do indivíduo e de um fundo público na entrada para o banco. Porque hoje em dia os jovens têm medo de se querer entrar num banco para pedir um crédito. E assim já têm a entrada. E essa entrada é uma parte detida por um fundo público que valoriza... Para quem nunca contribuiu em Portugal. Ou seja, será para a malta que vem do estrangeiro, tipo, comprar casas aqui à maluca. Estão a ver, tipo, basicamente essa sobretaxa do IMT será mesmo para pessoal que vem do estrangeiro comprar cá a casa. E assim tentam basicamente esfriar o mercado, é o que o Rui quer dizer. Se bem que isto para o Rui Rocha deve ser, sei lá, tipo um sacrilégio. Quando a casa valoriza, vai ajudar outros e enquanto esse dinheiro não está... Pois, Marreiros, eu percebo o que estás devolvido, a dizer. É isso que o Rui há Tavares... certas condições que se podem colocar. É essa questão que o Rui Tavares está a abordar, bro. É exatamente isso. Se a pessoa for para fora a arrendar a casa, tem que arrendar a preço acessível. Não, para quem vem do estrangeiro, esse setor de luxo é incrível. Só que para nós é que é uma grande merda. O problema é que Portugal também está a ficar inundado com investimento estrangeiro em habitação. Se a pessoa vender a casa antes de devolver o dinheiro ao Estado, deve vendê-la no mesmo sistema. E assim estamos a criar para os jovens, para a classe média baixa, para a primeira habitação própria permanente, a preços não especulativos, um mercado que hoje em dia não existe. Porquê? Rui, para concluir, Rui, tenho-lhe colocar uma última questão. Imagina, pedir crédito não é uma boa ideia. Não devemos pedir aos jovens para pedirem crédito. Como é que tu queres comprar uma casa sem pedir créditos, meu? Pá, eu percebo que me digas isso para um carro. Sim. Para comprar um carro, pedir um crédito não é uma boa opção. No entanto, também isso é achar que toda a gente tem dinheiro para comprar um carro a pronto, ok? Agora, para uma casa, bro, pedir crédito, como é que tu queres comprar casas sem crédito? Claramente tem que haver crédito. Como assim? Já é difícil tu juntares para uma porra de uma entrada. Tu hoje em dia tens malta a pedir créditos para as entradas das casas, mano. Quanto mais. Um pouco o miúdo num parque infantil. Fazem dois créditos, um para dar de entrada e o outro para pagar a casa, mano. Quer descer no escorrega, do descer em impostos, depois fica muito irritado quando percebe que para descer toda a gente tem que pedir crédito, ó Inês. Isso nem sequer faz sentido. Escorrega, tem que subir as escadas. Estejas milionário. Porque ideologicamente aquilo não lhe cabe e depois estão os outros miúdos todos empancados porque querem andar no escorrega e ele diz-lhe, olha, é o mercado a funcionar. Depois está todo no escorrega, tem que subir, quer descer no escorrega. Rui, tenho-lhe colocar uma mercado que hoje em dia não existe. Porquê? Rui, para concluir, Rui, tenho-lhe colocar uma última questão. Fazes-me lembrar um pouco o miúdo num parque infantil que só quer descer no escorrega, do descer em impostos, depois fica muito irritado quando percebe que para descer... O Rui Tavares anda claramente atento aos debates, está a usar a retórica do Rui Rocha contra o Ventura para usar contra ele, que é dos putos num parque infantil. Vamos ver quantas vezes é que os parques infantis são mencionados nestes debates. Rui, para concluir, Rui, tenho-lhe colocar uma última questão. Fazes-me lembrar um pouco o miúdo num parque infantil que só quer descer no escorrega, do descer em impostos, depois fica muito irritado quando percebe que para descer no escorrega tem que subir a escada, porque ideologicamente aquilo não lhe cabe, e depois estão os outros miúdos todos empancados porque querem andar no escorrega e ele diz-lhe, olha, é o mercado a funcionar e insulta os socialistas a todos. Rui Tavares, para concluirmos, porque será a sua última intervenção e quero uma pergunta mais política. Na entrevista recente que deu à CNN Portugal, antes do arranque dos debates, foi claro, considerou que o PS sozinho foi uma absoluta desgraça nestes últimos 2 anos. Se assim é, porque é que o livro está tão disponível para dar a mão ao PS e a hora chegar? O livro não está disponível para dar a mão ao PS. Já mostrou disponibilidade para soluções pós-eleitorais. Essa tecnologia de dar a mão, quer dizer, o PS é um partido, como os outros, é um partido que existe na nossa família de esquerda e a esquerda deve ter soluções para o país. Porque senão o que nós temos é o mercado a funcionar e as pessoas a piorar de vida. E, portanto, evidentemente, nós achamos que maiorias absolutas são indesejáveis para o país, que deve haver uma maioria coerente. Nós queremos que essa maioria seja uma maioria de progresso e de ecologia, na qual o livro trará o seu contributo nas questões do ambiente, nas questões da educação, nas questões da Europa, no investimento em ciência, que nunca esteve tão baixo do ponto de vista nacional, nas questões do futuro, das novas modalidades do trabalho que fazem as pessoas estarem mais realizadas e mais felizes. Não é desenrascar os que já estão desenrascados, é ajudar aqueles que precisam, que nós fazemos um país coeso. Pronto, e que podemos chegar a essa... Porque eu ia dizer que até aqui o livro podia perfeitamente ligar-se com a iniciativa liberal. Porque nem questões sociais, deixar a parte económica para a iniciativa liberal e tratarem dessas questões sociais. Nem vejo porque é que não... Economia do conhecimento, de alto valor acrescentado, que paga bons salários e que também garante serviços públicos de excelente qualidade. Rui Rocha, é a última intervenção e queria terminar também com uma observação mais política na decisão das listas. Vai-me deixar responder algumas coisas. Deixo-lhe... Então os últimos apontamentos antes de fecharmos isto. Então, o Rui Tavares fala relativamente às propostas da iniciativa liberal, de Fezada, de Escorrega, mas
Mas o Rui Tavares é que é a pessoa, como eu disse... Atenção, a IEL socialmente é um bocado como ao LIVRE em algumas coisas. Portanto, eles não são assim tão distintos quanto... Vive num laboratório sem nenhuma adesão à realidade. Rendimento básico incondicional, que eu já falei há pouco. Eu falo de pessoas sem abrigo. Olha-me este. Este debate é cagativo. Para ti, ok. Nem li que tinhas dito que era para ti. Foda-se. Já te ia cascar ao Avril. Foda-se que o cara já ia mandar agora aqui um raspanete. Eu acho de qualquer das formas que, independentemente deles elegerem ou não no teu distrito, eles não elegem porque as pessoas pensam como tu. Que é do género, eles não elegem no meu distrito, não vou votar. Pronto, e depois votam noutro partido qualquer. Mas eu acho isso um bocado parvo. Eu se fosse a ti, votava na mesma. Essa conversa de voto útil é um disparate autêntico. Aliás, o voto útil só existe porque as pessoas deixam de votar nos partidos em que querem para votar nos outros porque elegem. Tu falas de demagogia, quer dizer... O rendimento básico incondicional... Foda-se, olha, vocês já viram como é que isto acontece? Eu digo assim, a Iniciativa Liberal e o LIVRE, em termos sociais, têm coisas parecidas. O que é que o Bis ouviu? A ele é igual ao LIVRE! Que o Rui Tavares quer testar, vocês têm problemas de interpretações graves, mano. Mas quando passar no escorrega para pôr os pés na terra, custa por ano, se for, por exemplo, 500 euros para cada pessoa. Mas, Rui, custa por ano... Estás a discutir uma proposta que não existe. Peço perdão. Não está no não teu vais programa. Aproveitar. Não, o que está é o teste. Desculpa, eu posso falar ou não? Não, custa 20 a 30 milhões. Podes falar de propostas que estão no programa do LIVRE. Não podes enganar as pessoas falando. Um teste de RBI custa 20 a 30 milhões. Uma implementação da RBI não está no programa do LIVRE. Para concluir, Rui Rocha, antes de uma última questão. Mas para concluir muito rápido. Se estivesse no programa do LIVRE, aí... Não, Rui, eu imagino que tu fazes testes para depois trazer as medidas. Coisas, para saber dados empíricos. Para saber antes de implementar, não é fezada. Eu estou a dizer vamos deixar o Rui Rocha. Quando isto fosse para a realidade... O marinheiro está mesmo com vontade já de lhe espetar um dropkick aos dois. O teste da matemática não sobrevive. Estamos a falar de 60 mil milhões ao ano. Isso é o orçamento da educação, do ensino superior, da saúde, da segurança social, 500 euros da RBI. Mas não é uma proposta minha. Não é para implementar. A tua proposta é igual ao Serviço Nacional de Saúde, os 9 mil milhões. Rui Rocha e dizes que é para fazer. É para fazer um teste para depois não aplicar. Da mesma maneira, o Rui Tavares tem no seu programa um imposto sucessório, um imposto sobre as heranças. Isto é imoral e ineficaz. É feito por 19 dos 27 Estados-membros na Europa. É, mas é imoral... Incluindo em Portugal. E é imoral, mas ineficaz. Porquê é que é imoral? Primeiro, porque... Tudo que é resultado... 400 milhões de euros eu sei que só tens foco naquilo que é a receita. Eu já percebi isso. Não, é que isso dá para fazer uma herança social e depositares 5 mil euros a cada bebê que estás em Portugal. Vamos deixar o Rocha concluir. É imoral porque tudo aquilo que faz parte de uma herança já foi tributado em vida. E, portanto, não há nada mais certo disso na vida que os impostos e a morte. Tu queres tributar para lá grandes heranças. Da morte. Independentemente, Rui, isso não interessa, se são grandes ou pequenas, isso não interessa. As pessoas recebem. Isso faz parte do património familiar. As pessoas recebem isso porque, evidentemente, alguém trabalhou para isso ser uma propriedade da família. O que é que isso interessa se é grande ou pequena? Isso é irrelevante, isto não faz sentido nenhum, taxar uma herança. É uma estupidez. É mesmo estúpido isso, realmente. Não concordo nada, é uma estupidez. É aquela política de anti-ricos outra vez, pá. Foda-se, pá. As pessoas não podem ter direito a ser ricas, mano. É estúpido isto. Pá, irrita-me esta conversa, pá. Os ricos. É, pá. Fogo, Vamos continuar. Depois, é imoral também, porque em Portugal, como em muitos outros países, mas em Portugal ainda mais, as pessoas constroem um pé de meia, muitas vezes com sacrifício, com tudo isso, para deixar aos seus filhos. E é ineficaz. Em Espanha é acima de 400 mil euros por... Tenho mesmo para concluir, Rui Rocha. Achas que é isso o pé de meia que as pessoas têm? E é ineficaz, porque aquilo que vai acontecer é que as pessoas que têm isso, que tiverem essa ameaça sobre as suas poupanças, aquilo que vão fazer é tirar essas poupanças de Portugal, porque não querem que o Rui Tavares fique com esse dinheiro na mão. Rui Rocha, uma última questão política. Uma última questão política. Na decisão das listas, justificou as suas escolhas com base numa competência, o trabalho de equipa. A verdade é que no seu primeiro ano de líder, mais de 40 pessoas saíram do partido, incluindo candidatos à liderança. A pergunta que lhe faço é porque é que fugiram de si? Não tem nada a ver com fugir disto ou daquilo. A Iniciativa Liberal é o mesmo partido, com os mesmos princípios. As pessoas são absolutamente livres de escolher o seu caminho. Aquilo que eu garanto é que a Iniciativa Liberal está exatamente o mesmo partido, com a mesma visão, com o mesmo desafio aos portugueses. Nós somos pela liberdade de escolha, não sou eu que vou criticar as decisões que as pessoas tomaram. Todos os partidos têm esses momentos. Olha, o Rui Tavares também teve momentos desses, com a Joacim Catar Moreira e tudo isso. Vou ter de encerrar o debate. Rui Rocha, Rui Tavares... É assim, eu respeito estas duas pessoas.
Acho que eles são, pá, na sua essência até têm ideias que realmente querem melhorar o país, mas lá está, pá, isto é... Agradeço a vossa presença na cena em Portugal. É verdade. Próximo, frente a frente, aqui, Paulo Raimundo, do PCP, contra André Ventura do Chega, já Ai, esta bem, sexta-feira, isso vai ser incrível. a partir das 10 da noite. Até lá. Isso vai ser espetacular. Quando é que esse é? O do Ventura contra o Paulo Raimundo? Quero muito ver esse. Foi, pá, o Raimundo... Olha, eu digo-vos uma coisa, assim, apesar de não concordar com nada do que o Paulo Raimundo diz, praticamente, eu acho o Paulo Raimundo um senhor, ok? Acho mesmo um senhor. Acho que ele é super ponderado, super calmo. Pá, e eu acho que a única pessoa que é capaz de lhe fazer perder a calma há de mesmo ser o André Ventura. Vamos ver o que é que acontece nesse debate, que vai ser engraçado de assistir, sinceramente.